Olá, sejam todos bem-vindos. Signo de Áries. Agora para junho 2023. A gente vai começar com um trabalho, uma geral, trabalho financeiro e amor. Signo de Áries. Daqui a pouquinho eu tô fazendo sorteio, tá? Provavelmente ali por volta de umas 8h30 eu tô lançando o vídeo de sorteio. Quem quiser participar ainda dá tempo, é só se cadastrar no canal, colocar teu nominho ali na descrição de vídeo. Vamos lá. Tá, vocês podem estar naquele momento assim bastante complicado, do tipo alguém pode te falar e você vai duvidar que coisas boas estejam para acontecer, tá? Tem muita coisa aqui que tá sobre o ariano nesse momento, tá? Tem muita... Talvez vocês estejam passando até por um momento tipo de falta de fé, sabe? Ou difícil de acreditar. Por quê? Porque aqui tá colocando que teve muita coisa em cima de vocês, né? Muito desencanto. Muito desencanto, vocês estão bastante fechados, talvez até um humor um pouco cínico, tá? Alguém venha te falar alguma coisa e você, ok. Então, é um momento que vocês passaram, graças a Deus já tá no final, tá, desse ciclo. Esse mês de abril, de maio, até antes, deve ter sido um período bastante complicado para vários de vocês, tá? Porque aqui tem muita carta na posição que elas se encontram, como se vocês realmente estivessem questionando e duvidando tudo e todos, tá? Então, também vejo como se houve uma necessidade de isolamento, tá? Então, vários de vocês devem ter tentado se isolar, muitos para se preservar, muitos para tentar, talvez sentindo bateria muito fraca, né? Como se vocês estivessem com uma bateria bastante fraca. E muitos aqui questionando, né, se vocês realmente, se a situação volta a melhorar, se vai melhorar, se tem alguma probabilidade de melhora aí para vocês. Como a gente falou, mês de junho deve estar começando com novidades, tá? Muitas dessas novidades eu de novo não vejo nada caindo do céu. É muito como se vocês, por conta de uma reconstrução, vocês estão fazendo tudo isso acontecer. Tá? Então essa reconstrução ela é de dentro para fora. Talvez vocês tenham passado por tudo isso aqui porque precisava mais interiorização, sabe? Precisava mais olhar para vocês mesmos, precisava mais rever os seus propósitos de vida, as suas tendências, o que é bom para você, o que vai ser bom para você. Tá? Então eu vejo muito como se precisou passar por algumas situações não muito boas para que isso acontecesse. Tá? De alguma forma eu também vejo ariano muito voltado para os outros no passado. Tá? Vocês estavam muito preocupados com o bem-estar do outro, com a necessidade do outro, com o que ia ser bom para o outro, e vocês não estavam pensando muito em vocês. E o que acontece quando a gente faz isso? Tá? Principalmente arianos aí do primeiro decanato, dá uma olhada no signo de peixes, tá? Porque eu acabei de interligar ali peixes com Áries por conta disso. Vocês do primeiro decanato, vocês podem ter passado por uma necessidade de reciclagem, tá? Reciclar, ressignificar, né? Vocês, tá? O que vocês querem, o que vocês de fato precisam e o valor que vocês estavam dando a determinadas pessoas. E é muito como se vocês estavam lidando com pessoas que não necessariamente estavam valorizando
o papel que vocês fizeram, que vocês estavam fazendo na vida dessas pessoas, tá? É falta de amor? É falta de interesse? Não, mas é como se tivesse tudo muito fácil para essas pessoas, então elas nem sequer questionaram se elas tinham sentimentos, se elas gostavam, se elas queriam, o que poderia estar acontecendo na vida dessas pessoas com vocês ou sem vocês. Então, existe sim como se de repente essas pessoas podiam não estar valorizando a presença de vocês na vida delas e nem nada do que vocês estavam fazendo por elas, tá? Para muitas pessoas aqui é muito como se talvez te visse como não está fazendo nada além da obrigação, ou não valorizasse, realmente não olhou para o seu sacrifício, para a sua ajuda, para a sua presença como um valor, tá? Então, aqui houve a necessidade do ariano se isolar. Muitos de vocês ainda estão num processo aí de saindo desse isolamento. E aqui coloca que junho a tendência é vocês saírem, tá? E a tendência também é vocês saírem saindo, tá? Com tudo. Então vem um comportamento de vocês bem mais solto, bem mais alegre, realmente indo buscar o que faz bem para vocês. Então assim, eu vou pensar mais em mim e realmente eu vou cuidar mais de mim. Eu vou cuidar mais de mim, eu realmente vou cuidar dos meus interesses, tá? E vou deixar as pessoas meio de lado, porque talvez essas pessoas nem valessem o tempo que eu estava gastando com elas, tá? Ou então vamos ensinar para essas pessoas assim o meu valor, né? O que eu represento para elas. É bom deixar essas pessoas sozinhas? Eu acho que sim, tá? Deixar essas pessoas quietas no canto dela, você não procurar, você não ligar, você não aparecer, você realmente tomar um chá de sumiço, tá? Para que elas, porque aqui tá colocando como como se realmente depois desse tempo, depois desse isolamento, de fato, ou do mundo, ou teu com as pessoas que estavam fazendo isso com você, é como se essas pessoas realmente fossem te dar o valor que você, de repente elas descobrem o valor que vocês têm, entendeu? A tua ausência pode ser a cura de determinada pessoa, porque a partir do momento que você não estiver ali para ajudar a levantar, para ajudar a qualquer coisa, essa pessoa vai parar e vai olhar, poxa, cadê o ariano? Sabe, nossa, cadê a Ariana? Então, é bom que isso esteja acontecendo na cabeça dessas pessoas para que essas pessoas acordem e valorizem o que vocês representam para elas, tá? E ao mesmo tempo, Ariana, aqui já fala de vocês olharem e verem o valor que vocês têm. Ou seja, mesmo se essas pessoas melhorarem, ou vamos ver, mesmo que quando essas pessoas melhorarem, vale a pena você continuar olhando para você, tá? Que não seja algo temporário, que não seja algo do tipo, não, eu vou cuidar de mim, mas eu vou cuidar de mim, e assim que a pessoa voltar para mim, aí eu, volto para a pessoa. Não, porque por aqui, se você faz isso, provavelmente essa pessoa vai estar fazendo de novo algo que te chateie, que te magoe. Tá? Então, ou tá olhando para os problemas dela, tá? Parece que tem gente aqui que tem muito problema. Vocês estão lidando com pessoas que têm muito problema. Então, quando a pessoa tem muito problema, o que ela faz? Ela se torna muito egoísta, tá? Aí eu vou olhar para mim, eu vou olhar para o meu problema, eu vou olhar para o meu umbigo. Então, a pessoa se torna muito egoísta. Às vezes você vai ouvir o problema dessa pessoa, você pensa, meu Deus, que problema pequeno. Mas é o problema da pessoa, né? Cada um tem os seus problemas, né? O meu problema, de repente, para vocês é pequeno. O problema de vocês, para mim, de repente, pode ser pequeno, mas é o problema de cada um. Então, quem é a gente para julgar o problema do outro, né? Então, mais por aqui, o que está colocando é isso, tá? Essas pessoas estavam muito olhando para elas mesmas. Pode ser desde uma coisa extremamente banal, um problema doméstico, um problema de... Aqui tem gente precisando se impor, se conhecer na vida, tá querendo respeito, tá querendo a própria identidade, tá querendo se posicionar na vida e não tem a menor ideia de como é que vai fazer isso, sabe, tá querendo ser respeitada e de repente não tem a menor ideia de como que vai estar exigindo respeito dessas pessoas, ou em trabalho, ou na vida como um todo. Então elas estão revoltadas, elas estão chateadas, estão totalmente sem paciência, e elas não estão preocupadas se
Ah, a Ariana vai ficar chateada comigo porque eu tô fazendo isso, porque eu deixei elas de canto, deixei elas de lado porque eu tô olhando pra mim. Não, depois no futuro eu pego e chamo a Ariano. Sabe, é como se pode fazer isso. Principalmente quem tá lidando... Nossa Senhora. Puxa. Ok. Principalmente quem tá lidando com aquário. Tá? Essa leitura não é para alguém específico, tá? Eu não faço leitura específica, mas agora acabou de ser, sem querer, não foi de propósito, mas acabou de sendo. Tá? Então quem tá lidando com aquário, tá? Aquário aqui, pelo jeito, tá lidando muito com questões pessoais, com probleminhas pessoais, probleminhas domésticos, questões pessoais, e simplesmente nesse exato momento, o que que acha? Acha que vai chegar depois e vai ligar e o aquariano vai estar lá sorrindo, feliz da vida, oba, voltou, entendeu? Não é assim, o aquariano não, o ariano, desculpa. Então, o que que acontece? Ariano não tem, fica lá plantado esperando o outro ter um treco ou não ter um treco, mas é o que está colocando aqui, tá? Então, o que que está pondo nessas cartas? Que precisa ver algo em vocês, tá? Que vocês olhem mais para as necessidades de vocês, que vocês olhem mais para os interesses de vocês e que enquanto vocês estiverem lidando, se vocês quiserem continuar com essas pessoas, é importante, é necessário que você olhe e cuide de você, porque senão a coisa pode realmente, de fato, ficar chata, tá? Se você não vai suportar essas pessoas depois se você não estiver fazendo isso. Por quê? Porque a tendência dessas pessoas é continuar fazendo isso. Tá na hora de vocês olharem para vocês mesmos, olharem para o físico de vocês, olharem para a saúde de vocês, olharem para a cabeça de vocês, olharem para o trabalho de vocês, olharem para a expansão profissional de vocês, porque senão a coisa vai pegar, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada agora sim, trabalho para arianos. Como que vai acontecer no trabalho para os arianos. Tá na hora de se reinventar, né? Reinventar, pode ser que vocês se vejam nesse momento sem criatividade, sem vontade, sem ânimos. Pode ser que vocês estejam realmente ainda afetados pelo emocional, pelo, sabe, tipo, só a cabeça funcionando, tipo, poxa, eu não acredito que tá acontecendo isso, poxa, eu não acredito que tá acontecendo aquilo. Então, o que tá colocando aqui é muito isso, tá? Vocês precisam se reciclar, mudar algum tipo de atitude, algum tipo de posicionamento em vocês, tá? Para que vocês consigam algo melhor relacionado ao trabalho, tá? De alguma forma eu não posso deixar de falar que eu tô vendo algum tipo de lição de vida, algum tipo de karma nesse sentido, mas não um karma teu com alguém, e sim como se você devesse, tá? Uma lição. Aprenda a olhar para você mesmo, aprenda a olhar para as tuas necessidades, corra atrás de uma forma bastante lógica, de uma forma bastante racional, dos teus propósitos, dos seus interesses, para que você fique bem, tá? Para que você fique bem, para que você fique equilibrado, tá? De novo, coloca muito como se você deixou de olhar para você para olhar para o outro, tá? Se esse outro é aquela pessoa que a gente acabou de dizer, não valeu a pena? Não sei, eu não vou dizer isso, mas assim, se é um grupo de pessoas, se é uma empresa, você deixou de apostar no teu crescimento profissional financeiro porque você estava olhando para uma empresa, para uma situação, aí é diferente, mas assim, olhe mais para você, não se sabote, não olhe para as necessidades dos outros,
tá? Tem potencial para crescimento profissional? Tem. Como eu acabei de falar, tem aí algum tipo de lição que vocês precisam tirar disso tudo, tá? Uma forma. E outra coisa, tem gente aqui como é ressignificar a própria vida, ressignificar o próprio trabalho, a criatividade, ampliar aí a criatividade, ou seja, deixar de fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, tá? Então tem uma mudança aqui necessária para que as coisas aconteçam do jeito que vocês precisam. Tá? Então, essa lição que vocês têm que ter, essa lição que vocês têm que absorver, aprender de fato, para não. Até para conseguir sair desse ciclo, tá? Porque tem gente aqui que parece que está num ciclo que não sai disso. Não sai disso. Por que não sai disso? Porque não consegue sair emocionalmente, psicologicamente disso. Tá? Então é importante, é necessário que você deixe de ficar plantado esperando pelo outro. Promessas feitas através de trabalho, amigos te prometeram, deixe de esperar do outro e corra atrás do teu resultado, tá? Deixe de ficar preocupado com o outro e corra atrás do que é importante para você. A partir do momento que vocês fizerem isso, tem grandes possibilidades, tem crescimento, tem criação, ou seja, tem coisas novas vindo por aí para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada no financeiro para o ariano. Mas parece que vocês têm que deixar de ser teimosos e deixar de insistir no mesmo caminho. Tá? Eu uso muito exemplo, né? A mesma coisa que a pessoa está querendo daqui para Santos, e veja daqui para Santos, vira e vai lá para o Rio de Janeiro, que são lados opostos. Aí para Santos tem que dar uma baita de uma volta. Uma coisa está muito vinculada à outra, tá? As cartas estão falando muito sobre situações que estão meio estagnadas na vida de vocês, que vocês precisam dar uma reviravolta. Não é só simplesmente sair andando, batendo de porta em porta, não. É criando um outro tipo de trabalho, criando um trabalho que de repente ainda não está sendo ofertado, algum tipo de serviço que não está sendo ofertado pelas empresas, uma forma de se apresentar de uma forma diferente para as empresas. Tá precisando dar uma mudada em muitas coisas para que as coisas mudem de jeito. De novo, me fala muito como se o emocional deve ter perturbado muito a cabeça de vocês, deve ter atrapalhado, interferido no rendimento profissional, na forma de criação profissional, em estudo, deve ter atrapalhado a vida do ariano de uma forma geral, tá? É muito um ciclo, é como se aqui estivessem me falando que o ariano fica dando volta em volta do próprio rabo. Então, enquanto não aprendi a lição, é muito como se, enquanto você não aprender a lição, você fica nesse ciclo, você não sai desse ciclo. Não, tem mudanças aqui para junho, sim. Tem mudanças para junho, sim. Tem a reaproximação de uma pessoa que pode chegar pedindo tua ajuda, tá? Tua ajuda em alguma coisa, desde montar um currículo, desde te apresentar para alguém, desde junto com você numa entrevista, desde me ajuda a estudar isso ou aquilo. Tem uma aproximação de alguém na tua vida que me parece que está tão ou mais perdido do que você, pode ser que esteja com dificuldade. E outra coisa que chama muito a atenção é como se o ariano tivesse, de alguma forma, energeticamente, talvez você nem saiba disso, mas é como se você está limpando a pessoa à distância. Não importa se a pessoa, se você está aqui em São Paulo, que nem eu, por exemplo, e a pessoa está lá no Japão, não importa, energeticamente, assim como eu leio para pessoas que estão em outros continentes, energia é energia, nós somos energia. Então, não importa se a pessoa está vivendo com você, dormindo na mesma cama que você ou está do outro lado do mundo, a gente tem a capacidade de limpar a energia dessa pessoa, ou até a gente vira um protetor, a gente vira como é que chama, um escudo, né? Então alguma coisa vai atacar aquela pessoa, em vez de atacar aquela pessoa, ataca você antes, tá? Então vocês, mesmo distantes de alguém, vocês estão limpando
vocês devem estar absorvendo a energia dessas pessoas, tá? Então, muita coisa ruim que vocês possam estar sentindo, muita coisa triste que vocês possam estar sentindo, ou muita confusão que apareça na tua cabeça, tá? Como se fosse, para alguns podem ser vozes, né? Vozes na cabeça, que nem tem aquele filme, um exemplo, tá, gente? Nossa, com Jim Carrey lá, que ele não é Deus, eu não vou lembrar o nome, mas é fácil, tá? O Jim Carrey que faz ele fala em algum momento que ele resolveria a vida muito mais que Deus, aí Deus dá a lição para ele, né? Para ele ver como não é fácil. E ele fica escutando aquelas vozes. Então, muitas vezes, vocês podem estar ouvindo coisas ou recebendo, pode ser que você não escute a voz, mas é como se tivessem milhões de informações na sua cabeça, ao mesmo tempo, que te deixa muito vulnerável, muito inseguro, tá? E é como se isso não fosse seu, isso fosse da cabeça do outro, tá? Então, em vez do outro, como o outro não sabe como resolver, como o outro está perdido, como o outro está confuso, como o outro está impossibilitado de resolver ou de entender o que está acontecendo com eles, e vocês ficam energeticamente entre eles e o problema deles, a cabeça deles. Então, vocês ficam tentando limpar o que vai de ruim para essas pessoas e os pensamentos confusos que elas têm, tá? Então é outra coisa que daí talvez, eu não sei, independente da religião de cada um, né? Eu já falei, eu sou espiritualista, né, universalista, mas eu frequento um terreiro de Umbanda, faço curso de mediunidade em terreiro de Umbanda. Para mim funciona muito, tá? Ir até um terreiro de Umbanda, por exemplo, tomar um passe. Quem é do católico, vai na missa, pede uma bênção para o padre. Quem é do pastor, da igreja evangélica, mesma coisa, tá? Quem vai num centro espírita, vá tomar um passe, tá? Para quê? Para ajudar. Tem alguns tratamentos também que são muito bons, né? Para colocar um eixo na nossa vida, né? Um tratamento chamado apometria, que eu super recomendo que esse tratamento seja feito dentro de um centro espírita ou dentro de um terreiro, porque são abertas portas, que essas portas têm que saber fechar, e não é qualquer um que faz isso, tá? Eu, particularmente, só frequento esses lugares, tá? Centro espírita ou terreiro de Umbanda para fazer um tratamento de apometria, tá? Tem um lugar chamado Arcas Ramatiz, aqui em São Paulo, Vila Mariana, que é fantástico, na minha opinião. Então, vale muito a pena, tá? Em alguns casos. Agora, em outros, aí cada um precisa buscar um meio, uma forma de estar resolvendo suas questões, porque isso aqui tá como se vocês estivessem limpando. O ideal seria a pessoa mandar a pessoa ir fazer esse tratamento, mas nem todo mundo vai, né? Então, ok. Quem não conhece, procura na internet, tá? O Tony Roberts, do Arcas Ramatiz. Tem vários vídeos super interessantes deles. Então, aqui está colocando que vocês estão aprendendo a lidar com algumas questões e que quando vocês aprenderem a lidar com essas questões elas não mais vão voltar para a vida de vocês. Vocês, de fato, vão se libertar de uma série de questões, e é como se a vida de vocês fosse ficar mais simples, mais fácil, depois que vocês aprenderem a se livrar de ficar limpando a energia alheia, né? Tá. Respeito financeiro, tende a melhorar já nesse mês de junho, mas eu colocaria mais para depois de julho, agosto, como meses bem mais propícios para a entrada de financeiro e até dinheiro meio inesperado, tá? Pode ser que surja aí algum negócio, uma proposta de trabalho, fechar um contrato, alguma coisa vinda daí que, se o trabalho for bem feito, se o negócio vingar, tem muitas possibilidades de crescer a entrada financeira e um contrato definitivo, alguma coisa assim, tá? Uma contratação, tá? Então, pede para você estudar, pede para você se movimentar, não ficar parado, tá? Vários de vocês estão com um certo hábito de ficar parado pensando em nada, tá? Deitado, sentado, pode estar passando uma série ali, qualquer coisa ali, vocês estão com a cabeça no mundo da lua, dificuldade em concentração. Tá? E precisa colocar ordem nessa cabeça. Vamos dar uma olhada na parte de amor de vocês, como é que fica a parte emocional de vocês.
Para mim essa bagunça toda do ariano vem do emocional. É realmente uma forma de vocês terem obrigação a olhar para isso de uma forma mais profunda, tá? Muitos de vocês podem ter deixado essa história rolar durante muito tempo, ou são ciclos que estão se repetindo. Todo o namoro que eu tenho, todas as amizades que eu tenho são sempre iguais. De alguma forma as pessoas abusam de mim, ou de alguma forma eu me dou demais, eu me abro demais e eu tô sempre quebrando a cara. E coloca muito como que a intenção disso, na verdade, é para vocês aprenderem a realmente olhar para isso de uma forma mais de frente, sabe? Uma forma mais séria, para esse ciclo não se repetir. Tá, e cuidado com teimosia, tá, Ariano? Porque aqui tá colocando uma possibilidade muito boa de um relacionamento novo entrando na tua vida, mas porque vocês estão extremamente fechados em algo, é como se vocês não dessem oportunidade para esse relacionamento novo começar. Sabe, é tipo, não, eu não vou olhar para isso agora porque eu ainda tenho que definir, escolher aquilo, eu ainda tenho que decifrar o que foi aquilo. Então, muitos de vocês podem estar bem fechados e não aproveitar por pura teimosia uma relação nova que está muito perto de vocês, tá? Uma relação nova que poderia te trazer muito do que vocês querem, tá? Porque aqui tá colocando um relacionamento firme, sério, possibilidade de casamento, ou de morar junto, ou de, para mim, dar mesmo, ou, sabe, dar continuidade, ou seja, você pode estar constituindo uma família, filhos, um crescimento, uma coisa muito boa. Então, vai estar dependendo muito do ariano sobre as possibilidades que vocês vão ter na vida de vocês, porque vem essa pessoa muito bacana no caminho, mas pede para que você não seja resistente, teimoso. Aqui tem muita carta de teimosia, né, gente? Nossa, tem muita carta de teimosia, tá? E essa carta, o imperador, é a carta do ariano. Então, ó como é que tá a cabeça de vocês. Tá totalmente, ó, morte ao contrário, mundo ao contrário, né? O enforcado, aqui a sacerdotisa ao contrário, o diabo, vocês estão... E aqui, nossa, ainda tem o louco ao contrário. Então, assim, a justiça... O que está acontecendo? Vocês estão muito bitolados em algo, tá? Vocês estão querendo que algo dê certo, porque tem que dar certo, porque tem que dar certo, porque aquela pessoa tem que dar certo, e vocês não estão dando oportunidade, não tem nada, nenhuma portinha minimamente aberta para ajudar que uma outra situação muito melhor venha para a tua vida. Vocês fixaram a cabeça em uma pessoa ou em uma situação, eu quero aquilo. Se não for aquilo, eu não quero. E aí o que acontece? Fica difícil, porque se aquilo não vem agora, vocês vão ficar parados no tempo esperando aquilo se movimentar ou aquilo dar certo. Tá? E nisso a vida está passando, o tempo está passando e vocês poderiam, sabe, nem acho... né? Porque aqui tem relacionamento sério, possibilidades muito boas de um relacionamento sério. Mas assim, não tem que ser para amanhã. Mas dê oportunidade para que coisas boas aconteçam na vida de vocês. Tá? Vem possibilidades muito boas para isso. Mas vocês estão muito voltados para uma situação, para alguém, e a situação ela vai ficar bem complicada. Se essa situação não der certo, vocês não ficam bem, tá bom? E não pode, você tem que ficar bem você. A pessoa, ela vai voltar, ela vai, mas ela voltar do jeito que ela estava não vai resolver. Porque daí o que vai acontecer? Se a pessoa é egoísta, se a pessoa é pequena, se a pessoa não pensa em mais nada no ser nela, você vai ficar rodopiando em volta, né? A pessoa é o centro do universo e você rodopiando em volta da pessoa. Às vezes até para ensinar a pessoa a valorizar, né? Ali pedia, lembra no começo? Deixa essa pessoa quieta no canto dela, vai cuidar da tua vida. Eu sei que é fácil falar, mas vai cuidar da tua vida. Vai estudar, vai fazer uma academia, vai dançar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que te ajude a crescer profissionalmente, mas deixa essa história quieta porque não depende de você, tá? Deixa essa história quieta, tá bom? É isso, queridos. Daqui a pouco tem o sorteio. Gratidão e até a próxima.